Olá! Os piores inimigos de outras vidas, de outras reencarnações, nascem como nossos familiares. Depois da vinheta. Antes do vídeo, vou te fazer um pedido. Te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilhe esse conteúdo, para que ele possa chegar no maior número de pessoas possíveis ao redor do planeta. Você vai estar ajudando muita gente. Muito bem, vamos lá. Gente, o enunciado é o que diz. Está correto. Eu vou ler para vocês aqui um texto que traz casos, então são alguns casos que eu elenquei, e a consistência disso está no raciocínio. Então, acompanhem e no final vocês vão ter o desfecho disso. Tá? Nós estamos com todos os sinais à nossa volta do que nós estamos fazendo nesse planeta. Mas nós não nos damos conta. E é importante que a gente pare para pensar e analise bem as situações que acontecem conosco no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com conhecidos, com amores. Né? A gente precisa parar e observar isso. Vamos ao texto. Pois bem, se você nunca ouviu falar disso, é só prestar atenção. Mas eu vou te dar um embasamento para que você compreenda o que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, nós vivemos em um planeta de expiação. Todo mundo ouve isso em todos os lugares que vai, aonde se fala de espiritualidade, se fala que a Terra é um planeta de expiação. Pois bem, eu já expliquei isso, mas eu vou explicar novamente. Você sabe o que é expiação? O que quer dizer este termo? Vamos lá. Segundo o dicionário Oxford, expiação quer dizer: primeiro, purificação de crimes ou faltas cometidas. Segundo, meio usado para expiar-se ou expiar. Penitência, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Mas como, Marcelo? Como é que a gente vai falar em culpa? Bem, a culpa é necessária para que haja reconhecimento de ato cometido. Ela movimenta o teu interno e te faz sucumbir. Quero dizer, entrar para um casulo, ou se fechar dentro de si, ou te deixa revoltado, ou te traz à luz da razão para que você entenda sobre as tuas questões. Nestas situações, cada uma delas tem seu desfecho. E, gente, a gente precisa entender que a culpa é o reconhecimento do ato, mas a gente não deve estar e ficar se martirizando por isso. É o martírio, eu sou isso, eu sou aquilo, né? O flagelo, se flagelando. Não é para isso, gente. A culpa é um gatilho que te faz trazer para fora as questões. Ela acontece e você tem que aprender a lidar com ela e depois deixá-la de lado, porque ela não é o foco disso. Primeiro, voltando às 3 questões, né, que podem acontecer com a gente. Quando você se fecha, você desiste daquilo que está lhe oprimindo e lhe causando o problema. Que você entende como um problema quando é apenas um gatilho para que os problemas que tu carrega
saiam para fora. Então você foge, porque não quer mais encarar o problema. Às vezes um relacionamento acaba porque a pessoa acaba não querendo encarar o problema que ela carrega em si, e que a outra pessoa espelha o problema ou dispara este problema. A grande questão é que enquanto você não resolver o problema, você vai continuar com esse problema, você vai carregar ele para onde você for, e todas as pessoas vão disparar este gatilho. Todos os que representam, ou que podem representar em algum momento, vão disparar, vão te fazer com que isso venha para fora, vão disparar esse gatilho em você. Segundo, quando você se revolta, você vai acabar sendo contido, de alguma forma, pelos mentores ou por algum acidente. E aqui eu falo de acidente que pode ser uma doença ou quebrar uma perna ou as duas. Ou você acaba passando dos limites e agrava ainda mais teu problema, atentando contra a vida de outra pessoa. Ou ainda, pessoal, a melhor situação, se acalma e não aceita a situação, desistindo dela. De qualquer forma, uma hora dessas, essa raiva vai explodir novamente. E você vai acabar causando problema, então não adianta fugir, porque isso vai com você. Terceiro, ela pode passar pelas duas etapas anteriores, ou não, e compreender o que precisa mudar e aceitar a mudança de acordo com o que é necessário. Primeiro, entendendo que precisa mudar suas atitudes e pensamentos, porque o grande problema das pessoas é o que pensam e atraem para si. Em segundo, dando movimento às mudanças, que vão corrigir o percurso e restabelecer a energia de forma correta. Isso pode trazer duas coisas. O término daquilo que faz com que a ligação com os envolvidos, a ligação entre os envolvidos exista, que neste caso é o problema. Porque um problema, gente, é que liga duas pessoas. Uma atração geralmente é uma energia que vai trazer um problema, para que você se ligue a outra pessoa. E cada um segue o seu rumo. Ou, se todos os envolvidos entenderem o problema e se resolverem, podem seguir juntos e ajustarem-se à nova realidade, que aí sim será muito melhor. Isso serve para todos os tipos de situação onde se envolvam pessoas, sociedades, amizades, amores, etc, etc, etc. Bem, se entendermos que tudo neste planeta tem a ver com pessoas, entenderemos que em todas as situações temos coisas a resolver. E pode ter certeza que os problemas não estão nos outros, pois nós temos coisas a resolver enquanto existe conflito de alguma forma dentro de nós, e não aceitação, pessoal, para com os demais. Enquanto a gente tiver problema e não aceitação, eu não aceito isso, eu não acredito naquilo, eu não quero saber disso, tudo isso são problemas nossos, E não querer saber, eu digo assim, descaso, desrespeito, despeito. Eu sei tudo e eu não quero saber de nada. Isso são problemas dentro de nós, pessoal? Depois de tudo isso, volta então à questão da expiação. Pois todas as questões, todos os problemas, todas as situações de nossas vidas que envolvem dor, de alguma forma, têm a ver com a expiação. Você precisa entender que aqui, na Terra, esta é a matéria a ser aprendida.
Você não veio aqui para ser feliz, mas para buscar resolver as cargas que você mesmo criou em outras encarnações. É somente para isso que estamos na Terra. Então, tendo isso em mãos e entendendo que tudo aqui tem a ver com aprender através da dor e do sofrimento, depois que você aprende, para de sofrer e se debater. Para resolver questões muito complexas, de envolvimentos pessoais muito complicados, as pessoas encarnam nos mesmos clãs familiares. Ou posso dizer de uma forma que todos entendam o que é o contexto de um clã: família, amigos, amores e colegas de trabalho. Ainda podemos ter alguns envolvimentos que estão fora destes círculos, que podem ser clientes e fornecedores, por exemplo, com os quais nos relacionamos e esporadicamente vemos, ou convivemos, ou que nunca conheceremos. Porém, temos relações comerciais ou de trabalho. Alguns destes podem vir a ser parentes do passado. Bem, nossas situações mais críticas estão no âmbito familiar, amoroso e com amigos mais próximos. A grande questão aqui é entendermos que estas relações muitas vezes foram muito complexas no passado. Exemplos de casos que tratamos aqui: filhos que, no passado, eram escravos sexuais daquela que hoje é sua mãe, e não admite que os filhos arrumem alguém. A mãe conscientemente jamais vai saber disso, porque não traz consigo a espiritualidade. Porém, a energia que está por trás disso causa separações nas famílias dos filhos. Se os filhos estiverem perto, vão acabar separando-se. Outra situação: o filho que mata o pai e a mãe. Em outra encarnação, este pai e esta mãe foram algozes, de alguma forma, desta pessoa, que agora veio como filho para ser cuidado como tal, mas que em algum momento, uma atitude do pai ou da mãe disparou um gatilho que o fez lembrar de todo o horror que passou na outra encarnação. Como não tinha estrutura emocional para suportar o peso, perde a razão e deixa o ódio tomar conta e parte para os homicídios. Em sua maioria, são homicídios brutais. Outra situação ainda, no passado, aquela que é hoje, filha, entregou a mãe a um homem para que a usasse como escrava sexual. Nesta vida, a mãe teve graves problemas com o pai e não suportava ter relações com este, que em outra vida foi o seu algoz. Porém, pelo não perdão das partes, se encontraram novamente, e aquela que entregou a filha hoje é esta filha deste casal, e traz o legado de não se acertar com parceiro algum, pois a energia da cobrança de si mesma pelo que fez no passado lhe vem à memória. E pior, o que assombra mais é ter também contribuído para o problema da mãe. Assim que ela começa a se sentir bem, já que se ressente de ter prazer com os homens, a despeito da dor que causou nas mulheres através destes homens. É uma autocobrança, né, pessoal? Todos são casos muito complexos, mas são apenas exemplos. Mesmo que você entenda
que se dá bem com a sua família, perceba que quando você está perto dela, você muda. E estas mudanças são percebidas por quem está com você, mesmo que a pessoa não fale nada. Se falar, preste atenção, pois se ela falou, é porque ficou muito clara essa interferência e vai acabar causando algum problema entre vocês. Mas Marcelo, eu me dou bem com todos os meus irmãos, minha família de origem se dá bem com a família que eu formei. Muito bem. Aí eu pergunto, você vive junto com os teus parentes ou eles vivem longe de você? Eles se metem muito no que você faz ou nem sabem o que você faz? Eles querem mesmo o teu bem ou querem controlar o que tu está fazendo? Tenho certeza que a resposta é que você vive longe dos teus familiares. Tem casas separadas e não vivem na mesma rua. Porque se viver na mesma rua, tu já vai ter problema. Se você não vive, observe o que acontece quando vocês se encontram e nos dias posteriores a este encontro. Bem, se vive, eu tenho certeza que vocês vivem brigando ou com discussões constantes e desentendimentos. Então, qual é o verdadeiro sentido de se ter uma família? Afinal, eu respondo. Entenda, você está aqui e nasceu para resolver grandes problemas de outras encarnações com seus algozes. Eu não quero dizer com isso que você não vai se dar bem com a sua família, mas entenda que vocês estão aqui para se libertarem e não para se juntarem e viverem amarrados, pois amarrados vocês já vieram. A ideia é o oposto. Tá, Marcelo, mas aí eu não posso mais conviver com eles? Bem, você precisa entender que se encontrar para conversar não é um se meter na vida do outro e dizer o que tem que fazer ou deixar de fazer, mas é conversar a respeito de coisas que vão ajudar na construção de uma amizade. Uma família deve ser, antes de tudo, amiga. Se você não tem amizade, você vai ter posse, comando, soberba, orgulho, uns pisando nos outros e por aí vai. Sem amizade, você não tem família. E mesmo assim, mesmo tendo amizade, vocês vão ter que conviver com as cargas que trazem de outras encarnações, cada um dentro de uma família, com todas as suas cargas. Imagine o tamanho do rolo. Que confusão, né, gente? Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário. E, gente, deixa a tua pergunta que eu vou te responder com o maior prazer. Eu te aguardo no próximo vídeo. E vem, eu te espero e vem comigo. Vem bater um papo.